Abel Ferreira pede na maior cara de pau contratação de última hora de um jogador destaque do Atlético Mineiro. Será que nós vamos enfraquecer ainda mais o time lá de Minas? Fica comigo aí, meu querido Palestrino, que eu vou trazer essa que estourou nessa última quinta-feira para vocês neste vídeo de hoje. E tem informação de que a Arena Barueri será liberada em breve. E a Leila também soltou os cachorros em entrevista ontem pela Prime Video falando sobre essa história. E o Verdão chega à 14ª vitória das últimas 15 partidas disputadas e está classificado na Copa do Brasil com o show do menino Estevão Williams, que se despede da competição. Cada vez mais o Palestrino vai se despedindo desse craque, que infelizmente só tem até o final do Mundial de Clubes para nós apreciarmos ele. Antes da gente começar, meu querido Palestrino, verifica a sua inscrição no canal se você não é inscrito ainda. Se você é da casa, já chega deixando o dedo no like e também a função hypar. Eu sempre peço isso, vocês já sabem muito bem, sempre sou repetitivo, porque isso é o que faz o nosso trabalho crescer por aqui, gente. Então não fiquem nervosos ou chateados por isso. Faz parte do nosso trabalho, tá bom? E vocês ajudam demais toda vez que vocês interagem com o vídeo, quando vocês comentam, quando vocês hypam, quando vocês deixam um like. O robozinho fica contente quando vocês fazem esse tipo de coisa. E você é novo, tá caindo de paraquedas nesse vídeo? Calma, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí você se inscreve e deixa o seu like. Fechado? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa sexta-feira. O Palestrino não sabe o que é perder. Vem comigo. Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente pra você com esse coraçãozinho alviverde que está aí exuberante e muito feliz com mais uma vitória do Palmeiras. E eu já começo, com essa foto aí, Essa foto vai ficar na memória de vocês, assim como ficou aquela do Endrick segurando aquele tapete do Palmeiras nas costas quando ele marcou aquele gol pelo Palmeiras. Essa do Estevão também vai ficar marcada aí para vocês e é por isso que eu escolhi essa foto ilustrativa aí para representar o que nós vamos falar sobre mais essa vitória magnífica do Palmeiras. Eu quero começar dizendo para vocês que o Verdão não deu chance para a zebra lá no Allianz Parque. Nessa última noite de quinta-feira, dia 22, a equipe venceu o Ceará por 3-0 e este anfitrião que vos fala acertou o placar mais uma vez. Quem assistiu o vídeo de ontem eu falei, vai ser 3-0 pro Palmeiras, dito e feito, com 2 gols aqui, desse menino craque de bola e também do Flaquito Lopes, hein? Caramba, nós vamos falar do Flaco aqui também. Segura aí, Palestrino, que a gente já vai falar desse atacante. Assegurando assim, mais uma vitória e classificando o Verdão para as oitavas de final da Copa do Brasil. Verdão avassalador, né, cara? Esse time do Palmeiras é invejável, mano. Na boa. Toda vez que vier um corintiano pra você, vier um São Paulino, ou um flamenguista, ou qualquer um desses caras aí, chegar pra você e falar pra você que o Palmeiras não tem mundial, é simplesmente ele assim, ó. Sabe por quê? Essa zoeira que os caras usam é a única coisa que eles têm pra falar do Palmeiras. Vai falar de cofre do Palmeiras? O Palmeiras tá cheio de grana. Vai falar de jogadores, o Palmeiras tá com um elenco maravilhoso. Vai falar de títulos, o Palmeiras nos últimos 10 anos levantou aí, cara, perdi as contas de quantos títulos: Brasileirão, Libertadores, Supercopa, Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Foi tudo que o Palmeiras levantou nos últimos 10 anos. Então toda vez que chegar esse cara aí, um time rival falando pra você que o Palmeiras não tem mundial, é simplesmente os caras assim, com dor de cotovelo desse time do Palmeiras. Porque realmente essa fase do Verdão é extraordinária. Eu comecei aqui na chamada para vocês dizendo que já são 14 vitórias dentre as 15 partidas que disputamos. A única que nós tivemos um revés foi contra o Bahia. E essas coisas vão acontecer, não tem como vencer sempre. Mas ontem, mais uma vez, o Palmeiras mostrou a sua força. Esse elenco vai levantar caneco esse ano e vai deixar os caras ainda mais mordidos de inveja dessa equipe tão maravilhosa que hoje nós temos o privilégio de torcer,
que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, seguindo aqui, a equipe do nosso querido professor Abel Ferreira também já havia vencido a primeira partida, lembro vocês, por 1-0 no último dia 1º e superou aí os cearenses com o placar agregado de 4-0. Agora o Verdão encara novo sorteio para a definição dos adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos torcer para vir coisa fácil, porque a gente quer coisa fácil mesmo, né? Deixa as cascas grossices aí, os times mais fortes pro final. Tomara que o Palmeiras seja sorteado e pegue o CRB, que eliminou o Santos ontem. Brincadeira, mas nem o Neymar ajudou os caras ontem. Que fase que tá passando o Peixão, hein? Olha só, quero trazer aqui para vocês alguns destaques dessa partida. Primeiramente, parabenizar a diretoria do Palmeiras, né? Também, não faz mais do que obrigação também, mas fica aqui o elogio, porque ultimamente o estádio do Palmeiras não tem sido cheio com muitos torcedores, porque vocês sabem, os valores estavam muito caros, mas ontem, né, os preços estavam com um valor mais acessível para a torcida e os palmeirenses lotaram o Allianz Parque ontem. Foi uma festa maravilhosa, todo mundo gritando o nome do menino Estevão. O menino sai ali meio que, né, parece que cai um cisco no olho dele, coçando o olho. Ele já tá sentindo que é a despedida dele e ele sabe que ele já fez história pelo Palmeiras mesmo com apenas 18 anos de idade. Então parabéns aí para dona Leila por ter baixado os preços dos ingressos. E vocês viram, né? Até mesmo quem assistiu aí pelo streaming da Prime Video perceberam que o clima no Allianz Parque estava completamente diferente do que aquele que a gente começou no início deste ano de 2025. Inclusive tem até uma foto aí aparecendo para você de um torcedor agradecendo a diretoria por ter baixado os ingressos para eles poderem curtir essa partida maravilhosa do Verdão contra o Ceará. Falei para vocês, 14ª vitória do Verdão, Verdão avassalador nas últimas 15 disputadas, tá? Gente, o Palmeiras ele não vai ganhar todos os jogos, tá? Vai ter revés, nós vamos perder também, e isso não vai ser motivo pra gente criticar essa equipe, porque essas 14 vitórias, ontem foi a 14ª contra o Ceará, já mostrou muito o quanto essa equipe está com vontade de jogar bola. Mas eventualmente vai ter alguma derrota. Eu espero que não seja pro Flamengo no domingo, porque esse é um jogo vital pra gente vencer. Mas a gente vai ter muito tempo pra falar sobre Flamengo aqui também no canal até domingo. E vocês percebem o quanto que o Palmeiras tá com vontade de jogar bola? Porque o Daronco ontem nem deu acréscimo no segundo tempo. Eu não sei se vocês perceberam, não sei se isso foi coisa da minha cabeça. Os jogadores do Palmeiras são tudo maluco, ficaram irritados com o Daronco que encerraram a partida e não tinha dado acréscimo. E nisso você vê a atitude que a gente cobrava no começo do ano desses jogadores, cara. É isso que a gente quer ver, é isso que dá orgulho pro torcedor, é isso que faz com que a gente pague, vá no Allianz Parque, compre produtos caros do Palmeiras, olhar para esse time e ver a entrega desses rapazes dentro de campo, que o orgulho é tanto a gente de assistir. O palmeirense sabe que quando ele vai no Allianz Parque, dito aí as 14 vitórias consecutivas, o palmeirense já sabe o que vai acontecer. Ele sabe que ele pode esperar a entrega desses caras agora. Eles sabem que tem um time aí muito fortificado, tem um elenco maravilhoso, bons jogadores para disputar e entrega total dentro de campo. E ontem não foi diferente contra o Ceará. Um primeiro tempo mais abaixo, mas mesmo assim o Palmeiras sendo protagonista, tendo mais posse de bola, indo para cima. É verdade, teve um pouco mais de bolas pelo alto pro coitado do Vitor Roque, que é baixinho. E eu quero fazer alguns destaques de alguns jogadores. Aníbal Moreno é um deles, que estava em baixa no Palmeiras, mas ontem ele fez uma baita de uma partida ontem, exaltar ele. E também o Lucas Evangelista, tá? Que foi colocado aí no lugar do Richard Rios. Todo mundo achava que o colombiano seria titular porque ele está expulso no próximo jogo, não vai jogar contra o Flamengo. Mas o Abel já testou o Lucas Evangelista e o menino que veio aí do Bragantino deu sangue em campo também, né, gente? A posição deles é uma posição que não aparece tanto na partida, mas se vocês tiverem uma visão mais assídua do jogo, vocês vão perceber o quanto Aníbal Moreno e Lucas Evangelista participaram demais de roubadas de bola e de retomada para contra-ataque do Palmeiras no início da armação de jogadas. Então parabéns ao Aníbal Moreno, que está sendo recuperado, está voltando aí à sua boa forma, e também o Lucas Evangelista, que muita gente criticou, mas foi uma boa contratação que o Palmeiras fez esse ano. Felipe Anderson também é um destaque negativo dessa partida, se machucou aparentemente, sentiu a coxa, alguma coisa assim. Jogou muito pela Lazio, foi muito elogiado por nós aqui, dizendo que o cara era uma máquina e tal,
mas quando chegou aqui, parece que quando ele começa a jogar bem, de repente ele começa a sentir alguma lesão, alguma coisa, e aí ele é impossibilitado de ter sequência no Palmeiras. Toda a sorte do mundo aí pro Felipe Anderson para que ele se recupere logo, porque a gente vai precisar dele no Mundial de Clubes. Vamos torcer aí. Eu ainda não vi nenhum tipo de notícia falando sobre ele. A gente vai acompanhar, qualquer coisa a gente traz no canal sobre o Felipe Anderson. E um destaque que eu não vi nenhum influenciador, pelo menos daqueles que eu assisto, que são palmeirenses assim como eu, falando. Quero exaltar também a baita partida que o nosso meio atacante Maurício fez ontem, gente. Rapaz, esse menino Maurício vai ser o substituto do Estevão. Parece que é o que está indicando que quando o Estevão for embora, o Maurício vai assumir ali a função de meio atacante, porque ele tá fazendo uma partida melhor do que a outra, tabelando, passes em diagonal, se livrando rápido da marcação e passando essa bola objetivamente para o ataque. É um jogador diferente e tinha gente ano passado falando que era bagre e era jogador comum, hein? Abre o olho que esse Maurício vai dar alegria pro Palmeiras. Não é à toa que a dona Renata Fã sente saudade desse menino aí. Jogou muito bem ontem pelo Palmeiras, hein? Exaltem a partida do Maurício. Boa partida dele também. Infelizmente ele não fez gol ontem, mas olha, muito participativo nessa equipe do Palmeiras. Show do menino Estevão, né? Tá aí na sua tela. Infelizmente vai embora. Craques os nossos clubes brasileiros não conseguimos segurar. A Europa vem babando mesmo. Não é à toa que o menino já fixou um contrato desde o ano passado com o Chelsea e tá se despedindo. Parece que caiu um ciscozinho no olho dele lá, a torcida cantando o nome dele. E ontem, cara, ele foi o craque da partida, né? Só precisa aprender a bater pênalti, porque o pênalti que ele bateu pela esquerda lá, defendido pelo Fernando Miguel, foi o mesmo jeito que ele errou o pênalti no Campeonato Paulista lá contra o São Paulo. Foi do mesmo jeito que ele errou, tá? Então o Estevão só precisa aperfeiçoar a batida dele de pênalti. Mas mesmo assim ele foi lá, corrigiu, deu rebote, marcou o primeiro gol e depois o segundo gol foi... Eu lembrei dos tempos que a galera jogava bola na rua, né? Provavelmente ele também. Aquele corte seco do lado e batida pra dentro do gol. Rapaz, que golaço do menino, o segundo gol do Palmeiras. E tá aí, sendo coroado como o melhor da partida. E é um craque de bola, né, cara? Vai amadurecer ainda. Tenho certeza que vai dar muita alegria aí pro Chelsea. Tá dando pro Palmeirense agora. Vai dar pro Chelsea e pode ter certeza que futuramente é titular absoluto da seleção brasileira. Anotem isso que eu tô falando pra vocês. E pra finalizar, nós vamos falar do Flaco Lopes. Rapaz, o Flaco Lopes é um dos jogadores... Eu tava vendo os meninos do Mil Grau falar lá. E é verdade, ele é um dos jogadores mais bipolares que eu já vi na minha vida. Tem jogos que ele faz digno pra ganhar troféu de bagre da partida, mas tem outros jogos, cara, que em um lance você percebe que tem alguma coisa de diferente no cara. E tá vendo? Eu não gosto de crucificar os caras aqui como alguém vem falando, que eu gosto de rebaixar jogadores do Palmeiras. Nada disso. Quando o cara vai bem, a gente elogia. Quando o cara vai mal, a gente critica, cara. E ontem o Flaco Lopes fez gol de batistuta de novo, cara. Ele fez gol de centroavante raiz. Tem jogo que, meu, pelo amor de Deus, ele nem aparece em campo, ele parece que ele tropeça na bola. Mas tem outros, como aquele do Bolívar. E ontem fez um baita de um golaço cravando aí a participação do Palmeiras, a classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Golaço do Flaco Lopes ali, protegendo como centroavante mesmo, virando, roubando a bola e chutando no gol. É isso que a gente espera dele, né, cara? Às vezes ele erra e às vezes ele acerta. E assim a gente vai seguindo. Tem que vender o Flaco Lopes? Na minha opinião, não. Deixa ele lá no banco de reservas. Se toda vez ele entrar na segunda etapa aí da partida e marcar o dele, já tá suficiente ajudando o Palmeiras. Ontem ele fez um baita de um golaço lá de centroavante. Parabenizar o Flaco Lopes aí, tá vendo? Vocês acham que eu fico crucificando os jogadores do Palmeiras? Não, eu só tento ser o mais coerente possível aqui, porque tem partida que o Flaco Lopes faz aí que, pelo amor de Deus, mas ontem, graças a Deus, não foi o caso. Próximas partidas do Palmeiras acontecem aí, pelo menos na Copa do Brasil, no dia 30 de julho, que vai marcar o jogo de ida, e o dia 6 de agosto marca o jogo de volta da Copa do Brasil, que o sorteio ainda vai acontecer pela CBF. Ninguém sabe ainda quem vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nós vamos aguardar quando sair esse sorteio, a gente traz aqui no canal também. A equipe do Palmeiras volta a campo no próximo domingo, dia 25, diante do Flamengo. Jogo muito importante pro Palmeiras, hein? Abriu uma gordura. E esse jogo também vai ser no Allianz Parque e parece
que vai ter ingressos populares também, hein? Então, promessa de casa cheia para enfrentar o Cheirinho Carioca no próximo domingo. A equipe do professor Abel Ferreira é líder aí também do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, seguido justamente pelo time carioca, o Flamengo, com 18, vice-líder. Se nós vencermos, abriremos uma gordurinha de 7 pontos na frente. Aí fica gostosinho demais, hein? Então, vamos ter tempo para falar do jogo contra o Flamengo. Quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo de ontem contra o Ceará. Baita partida do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Quero saber se vocês têm destaques diferentes dos meus aqui. Posta aqui nos comentários. Vamos dialogar, Palestrino. Esse Palmeiras avassalador que tá deixando todo mundo com dor de cotovelo, todo mundo com inveja do Palmeiras. Os caras tentam secar, mas não tem jeito. O Palmeiras não perde. E vamos seguir aqui bem rapidinho. Vamos falar agora de Dona Leila e desse figurão aí da Federação Paulista de Futebol. É o seguinte, vocês estão todos cansados de saber, mas a gente vai repercutir isso daqui mais uma vez, porque teve aí um desenrolar dessa história e eu quero compartilhar com vocês. Acusado de retaliação pela interdição da Arena Barueri, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre o caso. O estádio está desde o ano passado sob a administração de uma das empresas da Dona Leila Pereira, que está aí na sua tela também, presidente do Palmeiras, que viu a decisão da Federação Paulista de Futebol como represália ao clube pelo não apoio à candidatura da eleição da CBF. Reinaldo Carneiro reforçou respeitar as decisões da dirigente e disse que a Arena Barueri estará liberada para jogos novamente a partir de sexta-feira. A administração do estádio apresentou, na última quarta-feira, um plano de ação para receber público reduzido no local. E aqui eu abro aspas aí para o presidente da Federação Paulista de Futebol, que foi destacado pelo Globo Esporte e quero destacar para vocês também. Olha só, sempre tivemos uma ótima relação com a presidente Leila e com o Palmeiras e respeito sua posição política na eleição da CBF, diz Reinaldo Carneiro Bastos ao Globo Esporte. Mas a politicagem é duro, né, velho? A ironia no meio da politicagem no Brasil, seja no futebol, seja na política convencional, é duro de você aguentar, né? Porque todo mundo sabe que isso aí foi represália. Mas, enfim, tem mais uma aspas dele aqui, Palestrino, olha só. Em relação à interdição da Arena Barueri, recebemos hoje, né, no caso a matéria de ontem, quinta-feira, novo ofício da concessionária, informando sobre a liberação parcial para o público e amanhã, sexta-feira, pronto, tá aqui, é hoje mesmo, no primeiro horário o estádio estará autorizado novamente, afirma o dirigente. Dona Leila Pereira também soltou os cachorros ontem quando perguntada pelo Mauro Naves, lá no pré-jogo antes, né, antecedendo a partida Palmeiras e Ceará, e ela falou novamente, cara, com todas as letras, que ela acredita que isso foi represália, justificou que isso daí foi uma tremenda de uma sacanagem que fizeram com o Palmeiras, porque se o estádio não tá apto para receber partidas, como é que ela lançou os jogos do Palmeiras na Arena Barueri com recorde de público contra o São Paulo, contra o Corinthians, né? Então tá muito evidente, né? Tá tudo apontando que realmente foi aí um cutucãozinho que a Federação Paulista de Futebol quis jogar em cima da Dona Leila por causa aí de politicagem, dessa palhaçada que acontece no Brasil, que só privilegiam os cobrões, vamos dizer assim, mas acaba ao mesmo tempo lascando a vida da maioria. Infelizmente, as coisas acontecem assim no Brasil, é assim que a banda toca. Então é chato ficar falando sobre essas coisas, mas a informação boa é que a Arena Barueri já vai estar liberada aí para jogos, parece que foi colocado lá, não vou entrar em detalhes, né? Se vocês quiserem dar uma olhada lá no Globo Esporte, a concessionária tal de Crefipar da Dona Leila Pereira apresentou lá um plano de ação das alegações deles para poder liberar o estádio logo, de melhorias que eles vão fazer por lá. Quero saber aí a opinião de vocês, eu ia colocar a entrevista da Leila aqui, mas pode dar problema de direito autoral do negócio lá da Prime Video, por isso que eu não coloquei a fala direta dela, mas fiquem aqui, já resumi tudo pra vocês, quero saber a opinião de todos vocês, sincera, sobre essa situação aí que, pô, pelo amor de Deus, hein?
E para finalizar, Palestrino, o nosso vídeo de hoje, ó, você conhece esse jogador aí só de olhar para ele? Conhece? Quem é torcedor do Galo conhece. Agora alguns palmeirenses talvez não, só de olhar para ele não vai saber quem é. Pois é, Palestrino, surgiu nessa última quinta-feira aí não sei se é uma bomba, né? Mas tem um canal grande que cobre o Atlético Mineiro que soltou essa e agora nós vamos conversar a respeito disso. Já quero deixar claro, esse canal que eu vou citar para vocês foi os mesmos que cravaram lá atrás que o Palmeiras ia contratar o Paulinho, e deu certo, e de que Gabriel Menino iria para o Galo, tá? Foram eles que repercutiram muito essa história por lá, então eles têm certa credibilidade no que eles falam. Seguinte, meu querido palmeirense, segundo o canal Bica Galo, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, quer a contratação de Rubens, do Atlético Mineiro. Ainda, segundo a informação, o clube Alviverde prepara uma proposta oficial ao time alvinegro de Minas Gerais. A boa notícia, não para o palmeirense, mas para o atleticano, é de que o Rubens já tem 7 jogos e não poderia disputar o Brasileirão Betano por outra equipe nesta temporada. O jogador também já esteve em campo pela Copa do Brasil e não poderia atuar por outro clube. Ou seja, caso o Rubens seja contratado, ele jogaria apenas o Mundial de Clubes e a Libertadores da América. Formado nas categorias de base do Galo, Rubens se destaca pela versatilidade e capacidade de atuar em várias funções dentro de campo, como volante e também lateral. No começo dessa temporada, o jogador conquistou a confiança aí do técnico Cuca e garantiu sua vaga no time titular. Tem alguns revés, né, se é que a gente pode dizer assim, da contratação desse jogador, caso aconteça, tá? Ele não poderia jogar aí, como eu falei para vocês, o Brasileirão e também a Copa do Brasil. Não sei se esse pedido que foi informado pelo canal Bica Galo se de fato procede, mas os caras estão lá, então até que se prova ao contrário a gente traz a informação deles para vocês. Se o Abel Ferreira realmente pediu o jogador, é porque o Abel acredita que vai precisar de gente aí para Libertadores e para o Mundial de Clubes, tá? É um reforço que o Abel deve estar enxergando aí. E se não me falha a memória, o Abel ele já mencionou muito o Rubens um tempo atrás, tá? Eu acho que é um jogador que tá aí no scout do Palmeiras, que tem sido observado, não é de agora. Então, quero saber a opinião de vocês. O Rubens tem se destacado muito no Galo, lá tem sido titular na equipe mineira. E queria saber de vocês se caso ele viesse para cá, ia demais ajudar o Palmeiras. Só tem esse problema aí que não vai poder jogar as duas principais competições, né? Eu não sei se isso é uma boa não. Mas enfim, vamos acompanhar essa história aí, se der tudo certo, se tiver novas informações a gente traz aqui no canal. Ia gostar do Rubens do Palmeiras? Vocês é que vão dizer aqui embaixo nos comentários. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão de sexta-feira. Obrigado demais pela audiência de todos vocês. Tenho certeza que todos estão muito alegres aí com a vitória do Palmeiras e a gente vai embalado para pegar o Flamengo no Allianz Parque no próximo domingo. Verifica aí, Palestrino, a sua inscrição neste canal. O seu like é muito importante e a função hypar também. Não esquece disso, Palestrino. Isso ajuda demais o nosso canal por aqui. Dito isso, vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente sexta-feira a todos vocês. Volto num próximo vídeo e avante palestra! Bora Palmeiras, porque esse ano eu tô com feeling que nós vamos levantar taça esse ano.